começo conversando com a doutora Maria Ângela Vigorito, que é especialista em alergia e imunologia. Ela é excelente. Se eu pudesse falar assim, olha, você está diante da maior e melhor. É verdade, se não for uma das, se não for a maior, a melhor é uma das. Ela é o conceito A em alergologia. Eu fico muito feliz de recebê-la aqui, quero que você sinta-se à vontade, como se estivesse no consultório, porque é a sua chance de fazer a sua pergunta através do 0 operadora 11 2202 8432, de ouvir as respostas e de entender muito bem como é que funciona tudo isso. Muito obrigada por ter vindo, eu sempre gosto muito de te receber. Prazer, tá? Prazer é nosso, porque, sabe, até falo em casa, né? Alguém que entende tanto de alergia, assim, é uma preciosidade pra gente. Porque a alergia, por mais que seja tão comum, ela tem umas coisinhas diferentes, né? Ela aparece de formas diferentes que levam as pessoas a ficarem muito assustadas, às vezes não conseguem achar exatamente o que é através só dos sintomas, né? De fazer um diagnóstico correto. Porque tem alergia de todo tipo, não é isso, doutora? Então, antes de mais nada, parabéns pelo teu programa, líder de audiência, você é uma simpatia. E a gente fica contente de poder estar colaborando, principalmente por uma doença que cada vez mais é comum. Dificilmente você não vai encontrar numa família alguém que não tenha uma alergia. Isso porque, antigamente, né, a lei de Darwin, sobram os mais fortes. Antigamente as pessoas tinham alergia e tinham choque anafilático, elas morriam, né? Tinha sulfa, tinha penicilina, tinha um monte de coisas que a população era muito alérgica. Então, graças a Deus, as doenças foram mais controladas. A prevalência, a quantidade dessas doenças na população está muito alta. É um problema até de saúde pública, é um problema econômico nas famílias, porque se gasta muito com remédios, idas ao médico, etc. E até internações, no caso das alergias respiratórias. E graças a Deus, com o controle das doenças, né? Porque a alergia não tem cura, mas a doença alérgica tem cura. Isso é muito importante frisar. A pessoa nasce alérgica, ela vai se sensibilizar, desenvolve uma doença, mas não fiquem tristes não, porque a doença pode ser tratada, mas ela continua... A pessoa vai continuar tendo alergia, mas ela cura a doença tratando a alergia. Exatamente, ela vai se dizer, eu sou alérgica, mas não estou doente. Né? Então essas pessoas se casam e aí a população está aumentando cada vez mais. Porque filho de quem tem alergia, provavelmente vai ter alergia também, é isso? Ah, sim. Ou se o pai tem alergia, a mãe alergia, quase 100% que os dois vão ter. Um tendo alergia, dependendo da sensibilização até intraútero que existe na gravidez, é importante que as mães alérgicas vão ao médico, tomem todos os cuidados, porque se pode fazer até na gravidez um tratamento preventivo para o filho. Isso é muito importante também. É bom a gente saber disso, principalmente nas alergias alimentares. Já pode cuidar, então, enquanto está no útero. É fundamental isso. Tá. Então, quais são as alergias mais comuns, doutora? Então, para a gente ter alergia, é necessário que alguma coisa nos sensibilize. Você não acorda e fala, hoje eu vou ficar alérgico. Tem que ter alguma coisa que te dê alergia. O que dá alergia? Tudo que a gente põe na boca, quer queira remédios, alimentos, tudo que a gente respira e tudo que a gente coloca tópico no nosso corpo. Para que tenha alergia, alguma dessas coisas precisa entrar em contato. Eu costumo explicar a sensibilização, que é fundamental, porque é muito comum você ouvir a pessoa falar, eu sempre comi isso, nunca me deu nada. Eu sempre usei isso, nunca me deu nada. De repente, primeiro que eu costumo dizer é que a gente vai ter as coisas que a gente nunca teve, senão todo mundo vai morrer de sarampo, cachumba, catapora, né? Então, o organismo muda. Nessa mudança, ocorrem as sensibilizações às substâncias químicas. Para você ter alergia, você precisa ter uma substância química num peso molecular X, não muito pequeno, porque não é absorvido, e também não muito grande. Exemplo, fumaça de cigarro não dá alergia. Ele é um irritante, porque a molécula não tem um peso molecular. E algumas outras coisas assim, a gente chama de fatores irritantes. Mudança de temperatura, né? Não é uma alergia à mudança de temperatura. É que junto com a mudança de temperatura, vem vários ácaros, fungos,
pelo dos animais, a microflora que a gente não vê, mas ela é presente e isso é muito irritante para as pessoas que têm uma hipersensibilidade, uma sensibilidade acima do normal, que é a definição de alergia. Então, para você, às vezes o paciente começa com uma alergia respiratória leve, que dá o que a gente chama reação cruzada. Por isso que a alergia é difícil. Eu até brinco que o alergista tem que ser um bom detetive, porque tudo é culpado até que prove o contrário. Exemplo, você usa um esmalte, você pode ter uma reação cruzada com anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório pode estar presente numa comida. Às vezes, num remédio que você toma para dor de cabeça, que tem uma molécula parecida com o anti-inflamatório que você tem alergia. Já fez todo aí um quadro mais importante que vai te sensibilizar. E aí, no dia a dia, por exemplo, sabão em pó. Sabão em pó tem antibiótico. Ninguém sabe disso. Então, quem é alérgico a antibiótico, pode ser alérgico ao sabão em pó, que você usa todo dia, ao detergente. Ou então a pessoa sabe que é alérgico ao detergente, ao sabão em pó, nem imagina que é alérgico ao antibiótico que tem ali naquele produto que usa-se o dia a dia, e quando toma antibiótico pode fazer um quadro de alergia bem grave. E esse conceito é fundamental, eu acho que esse alerta é muito importante para as pessoas alérgicas, porque ela fala, todo dia eu estou mal, todo dia eu estou mal, todo dia eu estou mal, mas não me incomoda porque coça, porque espirra. A doença alérgica é uma doença sistêmica, ela libera mediadores inflamatórios no corpo todo. A pele é a nossa capa de fora. A pele do nariz, da mão, do pé é igual. A capa de dentro a gente chama de mucosa, é a nossa defesa. A mucosa respiratória alta, que é do nariz, seios da face, ouvido, a baixa, que é do brônquio, trato gastrointestinal, a parte urinária, tem basicamente as semelhanças histológicas, como a pele. Então, se você começa uma alergia respiratória e você não trata, com o tempo você pode desenvolver uma doença inflamatória intestinal, você pode desenvolver infecções urinárias de repetição, escorrimento de repetição. Puxa vida, as pessoas nunca nem vão associar uma doença como essa, uma doença feminina, uma infecção urinária, a uma alergia. Normalmente essa alergia está relacionada a que produto? Tem? A gente consegue mensurar isso? Essa é a diferença do alergista para os outros especialistas. Porque você vai com uma urticária para um dermatologista, você faz pontual aquele diagnóstico. Pro otorrino também. O alergista é importante porque ele vai te dar um panorama do teu mundo, do que você se expõe àquilo durante a tua vida. O que, por exemplo, daria uma infecção urinária com mais frequência? O que é mais comum no nosso meio atualmente, porque a indústria farmacêutica chegou à indústria alimentar. O alimento, ele dá alergia por 3 mecanismos. A proteína do alimento em si, né? Exemplo, leite, que é muito comum em crianças, mas em adulto também. Quando algum alimento é digerido, exemplo, banana, maçã, algumas frutas que passam batido por muita gente, liberam substâncias semelhantes à sulfa. E o alimento, quando ele é recoberto, que tem 5 tipos de aditivos alimentares. Qualquer dessas coisas, por exemplo, se a pessoa come sempre, pode dar infecção urinária de repetição, pode dar corrimento, altera a mucosa. Isso é muito comum, eu tenho visto isso com uma frequência... Mas isso, aqueles alimentos industrializados, como você trouxe aqui alguns pacotinhos. Eu trouxe para exemplificar para vocês assim... A partir do momento que a paciente tem um perfil alérgico, o que é um perfil alérgico? Uma doença alérgica. Pode ser uma rinite, uma asma, uma dermatite, uma sinusite, asites. Como pode ser também uma tireoidite, diretite de Hashimoto, alto anticorpo. Porque Uma tireoidite é uma alergia? Não, mas... É uma doença alérgica, não? A imunologia é uma só. As doenças são várias, chamadas imunopatologias. E elas podem estar associadas. Por exemplo, você muitas vezes faz um diagnóstico de um câncer de um paciente que começou a ter uma alergia. Altera o sistema imunológico quando você tem uma imunopatologia. Então, peraí, a gente está falando que a raiz de muitas doenças
é a alergia. Na então, verdade, acho que a gente precisa alertar a população para procurar um alergista para ver o que é que está acontecendo. Porque a gente vai provocando doenças através daquilo que a gente está consumindo ou inalando sem querer, até muitas vezes, né? Porque está no ar. É isso? É, exatamente isso. Você tem um perfil alérgico, ou você tem uma alteração do sistema imunológico que faz o seu organismo reagir contra alguma coisa. O sistema imune é uma balança, tem que estar equilibrado. Se você tem um estímulo acima do normal, é chamado de hiperreatividade ou alergia. Um pequeno pelo de gato, que para a gente não faz nada, para um paciente faz muita coisa. Isso é hiperreatividade ou alergia. Ao passo, se você tem uma resposta abaixo do normal, não responde, é imunodeficiência. A gente nasce com ou adquire na comunidade. A mais comum no nosso meio é a anemia. A segunda mais comum é o AIDS, o HIV. Então, o organismo não responde. Então, você não pode nem responder muito e nem deixar de responder. Tem que ter o equilíbrio. Se nós temos uma célula brigando contra a outra, é chamada autoimunidade, doenças autoimunes. Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que faz anticorpo contra a tireoide, o FAM, que é o fator antinúcleo, fator reumatoide, diabetes, tem algumas doenças que estão associadas a essa parte imunológica, que vão estar associadas com a alergia. Outro exemplo, se você tem uma célula que cresce e o organismo não tira, é a imunologia dos tumores. Então, você não pode nem brigar contra a célula e nem deixar de brigar. O equilíbrio de novo. A quinta e última coisa nesse mundo é se você põe alguma coisa estranha no seu organismo, o organismo diz, isso não, é a rejeição. Hoje, com muita gente pondo prótese mamária, está se começando a ter anticorpo contra a prótese. E talvez estimule até outras imunopatologias. O que eu quero dizer com essa explicação é que as doenças estão correlacionadas. Quem tem uma alergia pode desenvolver uma autoimunidade, tem mais chance de ter uma alteração que leve ao câncer. Não que quem tem alergia vai ter câncer, mas depende da genética da pessoa. E muitas vezes um câncer abre com uma alergia. Uma urticária, o cara nunca teve, é o que a gente chama de doença paraneoplásica, está junto com o câncer. Então, como a gente já ouviu aqui, a alergia não tem cura, então a gente vai ter que tratar essa alergia. Mas tem tratamento. Tem tratamento, tem que tratar essa alergia. E se não tratar essa alergia, a gente pode estar fazendo um grande mal, que é deixar o nosso corpo se revoltar e aí vem e aparecem doenças e até doenças graves, como o câncer. Entendi direito? Na verdade é isso. Não que a alergia vai te levar ao câncer, mas toda alteração crônica do sistema imune é que nem um computador. Deixa aquela rede, que a gente chama rede idiotípica, é como as células se encontram. Alteradas por estímulos crônicos. Então, essas pessoas têm maior chance de terem as outras doenças chamadas doenças imunopatologias. Bom, eu tô alarmada aqui, eu acho que você que está em casa também. No próximo bloco a gente precisa trazer boas notícias, eu quero entender como é que é esse tratamento da alergia, o que as pessoas podem fazer para viver com tranquilidade, né? Porque afinal de contas a gente está nesse mundo que é cheio de poluição e a gente tem alimentos industrializados o tempo todo na nossa mesa, não tem muito como fugir disso, então a gente precisa encontrar aí o caminho para viver com mais qualidade. A gente fala sobre isso já já, tá bom? Não perca, não saia, porque olha, o assunto é importante e a sua saúde está em jogo, né? E se a gente pode cuidar da saúde, vamos cuidar, gente. Vamos fazer jus a esse corpo, a essa máquina que Deus preparou pra gente de forma perfeita, inteligente. A gente está falando sobre alergia. Já entendemos no primeiro bloco que a alergia é uma doença que tem tratamento, que precisa ter um controle, ela não tem cura. Agora, se não tratada, ela pode gerar outras doenças, algumas doenças sérias, né? Porque, na verdade, a alergia desorganiza o organismo e essa desorganização é que faz com que as doenças venham a acometer qualquer pessoa. Então, se você tem uma família com alergia, presta bastante atenção. No primeiro bloco a gente já ficou alarmado com esse assunto, mas agora no segundo bloco eu pedi para a doutora Maria Ângela Vigorito passar para a gente algumas soluções para lidar com essa alergia de forma a organizar o organismo, né? E evitar essas doenças. É possível? É possível. Alergia, na verdade, essa questão de cura é muito relativa. O que a gente fala? Frequência e intensidade. Quando o paciente começa a ter os sintomas alérgicos, né? Ele não liga muito porque vai levando com algumas medicações e até a automedicação, que é péssima, porque você só tira o sintoma e não a causa. Tem
o ledo engano que está sendo tratado e não está, né? Então, a automedicação só vai gastar dinheiro e vai adiar um problema a ser enfrentado até de modo mais complexo lá na frente. A questão é descobrir qual o tipo de alergia. Se for uma alergia respiratória, é muito mais provável que esteja se sensibilizando mais pela via inalatória. Então, dentro desse mundo, eu trouxe aqui para visualizar, para vocês aprenderem o que é um ácaro. Apesar dele ser microscópico, tem 48 mil espécies de ácaro, num metro quadrado tem 100 mil ácaros, então, literalmente, a gente dorme com o inimigo. Eu chamo a atenção para essas coisas que a gente tem no dia a dia, planta dentro de casa, animais, umidade. Por quê? Porque traz para o ambiente substâncias que a gente não vê, mas que estão lá nos atacando indiretamente, diariamente, o dia todo. Então, na verdade, a primeira dica, né, é manter um ambiente o mais simples possível. A casa do alérgico, ela tem que ser uma casa com pouco estofado, com o quarto de dormir não é, eu falei isso da outra vez, não é um escritório, tem que estar tudo fechado, de livro, não exposto, né? Melhor estante com vidro fechado, pouca almofada. Uma casa clean, né? Bem clean. Limpa, com pouca coisa. Pouco tapete, o estofado onde a pessoa assiste televisão, porque onde se fica mais? No quarto e na sala, né? Tem que ser coisas que acumulem muito menos pó. Isso no caso de alergias respiratórias, né? Para quem tem essa probabilidade. Agora, sabe que a gente foi conversar com uma de nossas telespectadoras, ela até deu um depoimento, a alergia dela já é geral. Eu vou chamar o VT para a gente assistir juntos, depois a gente continua com as explicações para você também aprender a lidar com as suas alergias. Pode rodar. Meu nome é Ivana Mendes, eu sou engenheira química. Tenho 2 tipos de alergia. Eu tenho uma alergia pulmonar, que é o bronquite, né? Então eu tenho alergia a pó, ácaro, ambientes que tenham esses fatores, né? Então eu passo mal, é uma alergia mais séria. E tem outros tipos de alergia que são as que dão na pele, né? Então em contato com algumas substâncias, meu organismo não aceita e dá alergia na pele, demonstra no rosto, principalmente no rosto. Bom, a primeira eu nasci com ela e já descobri na maternidade, né? Vim junto com uma asma. E a segunda desencadeou numa maquiagem que eu fui fazer um dia para ir a uma festa e no dia seguinte eu acordei inchada e com muita coceira e foi onde desencadeou essa alergia que eu tenho de maquiagem, esmalte, alguns produtos de cabelo. Eu já fiz desde simpatias, né, até consultas médicas em alergistas. Então eu já fiz alguns testes que no braço e nas costas e algumas coisas deram alergia. Então, por exemplo, tenho alergia a parabenos, né, que é uma substância que tem em quase todos os cosméticos. Então eu fiz alguns tratamentos com vacinas e isso diminuiu um pouco, mas não cura. Então eu evito o contato. Então eu fiz alguns tratamentos com vacina mesmo. Para ser bem sincera, eu já cansei de fazer tratamentos e eu controlo evitando as substâncias que me dão alergia. Falando da alergia de pele, o que acontece é uma coceira muito forte, uma ardência na região da boca, principalmente dos olhos, muito forte, incha, né, e começa a descamar. E assim, questão de nem horas, alguns minutos já começa. Então, na hora que começa a coçar, eu já sei que eu tenho que tirar aquilo, porque vai piorar. Na outro tipo de alergia, que é de perfume, pólen de flor, ambiente com mofo, ácaro, esse tipo de coisa, aí é mais grave, né? Que daí ataca a minha respiração, não consigo respirar. E para isso eu ando sempre com uma bombinha de asmático, que é o que remedia. Então, eu tenho algumas pomadas que eu posso passar depois, né? Que são algumas pomadas corticoides. Então, alivia o sintoma e depois sai. Mas, geralmente, como já faz muito tempo que eu tenho, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso, né? Então, eu evito. A principal forma de não ter alergia é evitar o alergênico. Não é fácil, né? Quem tem alergia vive nessa luta aí de procurar uma solução.
Normalmente é assim, a pessoa nasce com alergia respiratória e aí ela, com a desorganização do organismo, ela acaba gerando outras alergias também, é isso? Então, a vida dessa moça é mais ou menos o que a gente vê no dia a dia. Fica um verdadeiro inferno, porque tudo que ela coloca na pele, tudo que ela respira, né? A questão, até que eu falei do ambiente, é importante a gente ter isso o máximo possível, mas também essa pessoa viaja, ela vai para um hotel, ela não pode passar mal no hotel, ela vai comer em outro lugar. É claro, para mim, a tristeza e a angústia que um paciente como esse vive, porque ele não sabe de onde vem o tiro, né? Porque alguma coisa vai fazer mal e não sabe, começa com uma reação pequena e de repente ela falou, eu fico sem respirar. Uma das poucas coisas que ainda é muito perigoso e mata é a asma brônquica. Uma crise de asma que pega pessoas sem medicação, tem que ser revertida rapidamente porque é grave. Como o edema de glote, que também a pessoa não consegue respirar. Então, o que acontece com essa pessoa? Na verdade, de novo, eu vou falar o que eu sempre falo. Não tem coisas que não tem cura, tem coisas que a gente ainda não sabe tratar. Com certeza, ela não fez o diagnóstico correto. E se fez, e ela sabe o que faz mal, eu percebi que ela está com a unha pintada. Não adianta. Não adianta o paciente querer brigar contra a natureza dele. Mas existem esmaltes hoje para os alérgicos, então, né? Mas aí que tá. Ela tem que fazer um bom diagnóstico, tem que ter certeza. Porque o que ela falou? Eu sinto coceira na boca e nos olhos. É muito comum quem tem alergia a esmalte ter esse tipo de sintoma. Porque sem querer, bota a mão no olho, na boca e ninguém vai pensar no esmalte. O esmalte da reação cruzada, o parabeno que ela falou, com algumas vitaminas que provavelmente ela toma, com o que eu estava mostrando aqui, alguns alimentos, barrinhas de cereal da reação cruzada. Então, a obrigação do médico é orientar direito essa paciente, porque ela está mantendo um contato. Ela é jovem. Agora, o melhor é fazer como ela, e eu acho que como tantos outros telespectadores fazem, evitar o alimento? Na verdade, a alergia é uma reação que a gente chama chave fechadura. Você precisa ter o antígeno, que é a substância estranha, entrando em contato com a sua resposta, com a sua célula. Essa célula abre e libera os mediadores. Os mediadores é que dão sintomas da alergia. O remédio trata esses mediadores. A imunoterapia evita que esses mediadores sejam liberados. Então, o tratamento de imunologia que eu faço antes da alergia torna-se melhor. Por quê? Porque a alergia, ela falou, já fiz vacina. A vacina não dá anticorpo de memória por muito tempo, você tem que ficar tomando. Você faz um trabalho imunológico antes, você consegue melhorar muito mais esse padrão TH1, TH2 que a gente chama de célula, que é o que leva o paciente a ser alérgico. É genética. Isso dá para mudar? A gente modula com um tratamento de imunomodulação. Dá para fazer um tratamento de base, sim. Agora, o que acontece com ela? Ela não sabe que o que tem no esmalte e tal tem comida. Provavelmente ela está mantendo um contato diário e nunca vai ficar boa. E cada vez ela pode ter, como eu te disse, outras doenças do gastrointestinal, urinário. Então, assim, para essa telespectadora e para tantos outros que estão em casa, o que é que deve ser feito para que eles possam viver com tranquilidade, conviver com esse mundo, porque a gente pode deixar a casa limpa, mas tem sim uma viagem, tem às vezes a visita à casa de um amigo. Como é que a gente vive, então, e lida com esse problema? De maneira prática, né? O alérgico, ele não pode ficar mudando de muita coisa. Por exemplo, o remédio, ele tem que saber o que ele pode tomar e não ficar mudando de medicação, principalmente quando ele viaja. Quando ele viaja, também o hábito alimentar muda. Tenta o mais natural possível, o mais caseiro possível. Para você não... Por exemplo, o molho de tomate. Aquele molho de tomate comprado é a coisa que mais tem... Então, a solução para viver com mais qualidade de vida quando se tem alergia é evitar o contato com aquilo que pode fazer mal. É isso? Com certeza. Mas também, né, você não para de respirar. Claro que você tem que ir no médico, fazer o teu teste. O teste você faz em vivo, na pessoa, ou in vitro. Você tem que ter diagnóstico, número 1. Aí você tem que tentar evitar as coisas que você sabe que faz mal. Se você não sabe tudo que faz mal, eu costumo orientar o meu paciente assim, a dieta que eu tenho certeza que nunca vai dar alergia para ninguém,
como ele pode se comportar com remédio que nunca vai dar alergia. Então, se é paciente de risco, ele tem que ter do médico uma orientação de coisas que são chamadas hipoalergizantes. E não brigar contra um diagnóstico. Não insistir em usar aquilo que ele já sabe que faz mal, que ele só está aumentando o problema dele. Ok. Doutora, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho, Claro. porque eu vou passar daqui a pouco a ida da nossa repórter a uma loja que vende produtos hipoalergênicos. E aí eu quero depois só um parecer para a gente finalizar esse assunto, tá bom? Continuo com a doutora Maria Ângela Vigorito, alergologista. A gente já bateu um papo sobre alergia, né? A gente, aliás, já alertou a população para essa doença que é séria, que precisa ser controlada, que tem tratamento, mas não tem cura e que pode desorganizar o nosso organismo e gerar uma série de doenças. Agora, a gente viu que o mercado está preparado para isso e com produtos diversos para quem tem muita alergia, não é verdade? Isso é verdade. Cada dia mais a gente tenta corrigir os erros daquilo que a gente sabe que foi provocado pelo próprio mercado. Isso é um fato. O segundo fato é que as pessoas procuram esse tipo de ajuda para tentar minimizar a parte dela. Mas tudo bem, você compra um umidificador, você compra um lençol antiácaro e tal, mas de novo, você vai viajar, o paciente ele tem que estar bem e tratado para ir em qualquer lugar. Então precisa buscar tratamento. Vamos assistir a matéria para ver essas novidades. Depois a gente comenta. Hoje o assunto é alergia. A gente veio até uma empresa especializada em produtos para as pessoas que têm alergia. Eu tô aqui com a Beth. Beth, eu queria saber de você, quais são os produtos mais procurados? Olha, as nossas capas, elas recebem um tratamento que combate o fungo e o ácaro que está dentro do colchão. Então você reveste esse colchão e tudo que está lá dentro morre. Porque muitas pessoas não sabem, mas 10% do peso do colchão, depois de um certo tempo de uso, é só de ácaro. E que é o principal causador da alergia. Causa muita rinite, sinusite, dermatite. É um dos produtos mais indicados. O que acontece com o ácaro no colchão? Olha, é meio nojento, mas o que acontece mesmo é assim. Ele se alimenta da nossa pele. Tudo que se desprende do corpo, na verdade. Ele se alimenta, tem as bolotas fecais dele, então toda aquela sujeira fica lá como um depósito no colchão. E aquilo, com o passar do tempo, o nosso corpo reage com as dermatite, a rinite, a sinusite. É meio nojento, mas ele se alimenta realmente da nossa pele. Esse filtro, ele bloqueia tudo. Ele bloqueia fungo, mofo, bactérias, pólen, odor de tabaco, vírus. É um dos filtros mais indicados pelos especialistas. Então ajuda muito a diminuir o problema respiratório e deixa a sua vida mais saudável. A sua residência fica mais limpa. E esse pinguim aqui, para que serve? Esse pinguim, ele é um desumidificador. Ele serve para combater o fungo e o mofo de guarda-roupas, closets, gavetas. Você coloca o pinguim no ambiente, ele puxa todo o mofo, a gotinha dele aqui que está azul vai ficar rosa e você recarrega ele no micro-ondas ou também no sol. É um produto que é reutilizável e também ecologicamente correto. Outro produto também que nós indicamos para uso quando você quer combater um mofo que está dentro do guarda-roupa é o ADF. Ele é acaricida, denaturante e fungicida. O que é isso? Ele combate os ácaros, os fungos e as bactérias que estão no ambiente. Você pode aplicar ele em cortina, tapetes, carpetes, sofá e dentro do carro. Beth, para pele, o que você tem mais indicado para as pessoas que têm alergia no rosto? Então nós temos a linha de batons, rímel, lápis, gloss. Eu tenho tudo para maquiagem. Eu vi que você tem uma novidade muito boa para as mulheres aqui, né? É verdade, muitas mulheres se incomodam com um absorvente comum. Esse absorvente, ele é reutilizável, uma durabilidade de 5 anos. Como que funciona? É um copinho que ele colhe e depois a mulher reutiliza. É bem confortável, dá para nadar, dá para ir inclusive para academia. As mulheres aqui estão recomendando e estão adorando porque acabou aquela vida de absorvente comum. E quanto tempo você pode ficar com isso? No máximo 12 horas. Aí eu tenho ele A ou B para mulheres com ou sem filhos. Não causa alergia, nenhum tipo de coceira, não? Não causa, inclusive estão sendo indicadas pelo ginecologista. Bom, como vocês puderam perceber, existem muitos produtos hoje no mercado para as pessoas que sofrem de alergia. Bom, eu vou ficando por aqui e é com você no estúdio agora, Clau.
bom que o mercado se adaptou, né, para ter essas novidades e para facilitar a vida das pessoas. E tem mais coisa, né? E tem mais produtos interessantes. Por exemplo, né, você se tem oportunidade de ter essa lençol antiácaro, maravilha. Mas tem muitos advogados, eles pegam um processo. Os estudantes que vão na biblioteca, os livros estão cheios de ácaros. A mão fica preta, aí ele vai e se coça. Quer dizer, o cuidado geral é geral mesmo. Não adianta você só pôr esses produtos no seu quarto e no seu ambiente de trabalho. Tá, então não. Eu acho que não dá para viver. Na verdade, porque, assim, eles falam pegar isso num mesmo. livro, você não pode sentar num sofá, você não pode ir na casa de ninguém. Tem que ter um tratamento, Então, nós estamos falando de tudo que o paciente se expõe. Isso é o cotidiano do indivíduo. Agora vamos falar de como ele pode se safar disso. O mesmo cuidado que ele tem em casa, no quarto, ele deve, se ele vai pegar um livro, usa um pano úmido, simplesmente, sem nada, né? Manda alguém limpar. Esse paciente nunca ele pode fazer limpezas, né? Lavar louças, o cheiro, ele é uma pessoa mais reservada mesmo, tem que ter esses cuidados. Aí ele vai para o médico, ele faz os testes, ele faz um tratamento de imunologia. O que é o tratamento de imunologia? Então, o tratamento de imunologia, basicamente, é com vacina. Injeção. Injeção, mas doses pequenas de imunoterapia, que a gente chama. Com que frequência? Então, a gente segue aqui no Brasil o esquema americano. O esquema da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, a frequência é semanal, porque você dá o estímulo, o organismo tem 2, 3 dias para montar uma resposta, essa resposta depois começa a baixar e você já tem que dar outro estímulo. Os tratamentos são finitos, eles não são para o resto da vida, mas o paciente precisa tratar. Existe para alimentos indução de tolerância. Se a pessoa tem alergia a um certo alimento, a gente tenta induzir tolerância, fazer com que o organismo não mais fique alérgico àquele alimento, para que as reações sejam menores ou até evitadas. O panorama é péssimo se o paciente não tratar. Mas se ele procurar um bom profissional, ter todos os cuidados, não só em casa, a alergia ocupacional do trabalho dele. Eu tive um caso de uma paciente farmacêutica. Tinha asma gravíssima, gravíssima. Ninguém descobriu os testes negativos, porque não é tudo que se faz teste. Por exemplo, a droga, remédio, não é tudo, é mais a vivência do médico. Essa paciente quase morreu umas 2, 3 vezes de crise de asma. Como é que eu descobri? Pela história, né? Porque o alergista é um detetive. Então, o que ela fazia? Aspirava dentro da farmácia remédios que ela tinha alergia. Foi só deslocá-la desse trabalho para um operacional administrativo, ela nunca mais teve crises tão fortes. Então, às vezes, o tratamento é só você tirar o paciente, né, do que dar um monte de remédio para fazer indução de intolerância à droga, por exemplo. Anestésicos, está todo mundo fazendo muita anestesia. Você precisa, se você tem um perfil alérgico na família, o que é o perfil alérgico? Pai, mãe, tio, avô, alguém na família, você precisa de uma orientação prévia, que apenas isso já é um tratamento. Não é tão difícil, porque às vezes é uma substância que estão em várias coisas. Cabe ao médico orientar onde está essa substância nas outras coisas. É isso que pega o paciente, que ele está desprotegido. Exemplo, quem tem alergia à sulfa, né, que é muito comum no nosso meio, ninguém sabe que tem no vinho, está cheio de sulfa. Existem alguns tipos de vinho que tem, não os orgânicos, que também tem, mas alguns tipos de vinhos que tem menos sulfa. Então o cara vai comer, ele fala, eu passo mal à noite, eu acho que à noite é porque a temperatura... Aí você vai ver, é uma besteirinha que ele come. E que ele nem está associando alergia nenhuma. Chegaram algumas perguntas aqui. A Mariana Vidigal de São José dos Campos diz que tem uma tosse frequente há mais de 10 anos. E ela teve um quadro de broncoespasmo nos últimos 15 dias. Ela não sofre de asma, mas ela gostaria de saber se isso pode ser uma alergia. Com certeza pode, né? Bronquite é tosse crônica por 4 meses consecutivos. Ela está há 10 anos. Uma das causas também desse tipo de tosse que tem que ser vista é refluxo gastroesofágico. Mas, com certeza, ela tem uma hiperreatividade que pode ter um fundo alérgico, sim. A Paula Vaz, de Vitória, na Bahia. Já me falaram que leite me dá muita alergia, mas
não consigo viver sem o meu leite pela manhã. O que fazer? Então, aí é um problema que ela está se causando, porque o médico não é culpado quando dá o diagnóstico. O leite realmente faz mal? O leite tem 3 proteínas que fazem muito mal, a caseína, a alfa e beta-lactoglobina. Todos os leites de origem animal, leite de cabra, búfalo, vaca, tem um pouco da caseína que pode dar alergia. Então não adianta trocar. Aí tem os leites de origem vegetal, leite de coco, leite de arroz, leite de soja. Essa aqui não tem a caseína. Então o que adianta ela saber que está fazendo mal? Ela é uma paciente que vai ficar o tempo... O leite é ruim para quem tem problema respiratório? O leite é ruim para quem tem problema de alergia contra uma proteína. E o leite de soja, da mesma forma? Então, os leites vegetais não tem tanto problema. Não a não ser que aí você tem que fazer o teste, se a paciente não tem alergia à soja, ela pode tomar infinitamente, porque não vai fazer nada. Ok. O Arnaldo Torres, ele diz que evitou leite durante toda a vida, porque ele tem muita rinite, mas agora faz musculação e toma whey protein e um outro suplemento, caseína. Ele está perguntando se teria algum problema. A caseína, a gente acabou de ouvir que sim, né? Eu fico assustada de ver o número de alergia às vitaminas, às bombas, né, que o pessoal toma. Esses compostos, todos são hiperalergizantes. Eu tenho um paciente que ele é o importador dessas vitaminas. Ele tinha otite crônica e tal. Infelizmente, essas vitaminas compradas, para elas não estragarem, elas trazem muita química. Não é a vitamina que é ruim, é o que reveste. É a química. É a química. Mas no caso, para quem tem intolerância, por exemplo, ao leite, faz muita rinite, forma muito muco com o leite. O whey protein, que é a proteína do leite, né? Mas ela não tem lactose. E a caseína, traria o mesmo problema? Não por esse mecanismo, só se ele tiver alergia por alguns outros componentes da fórmula, não pela proteína do leite em si. Ok. A Melissa Cândara, de Brasília, ela diz que tem infecção urinária de repetição, faz tratamento há alguns anos, toma antibiótico todas as noites e nunca ouviu falar que isso pudesse estar associado à alergia. Se está associado à alergia, ela gostaria de saber que tipo de alimento pode estar provocando o problema nela que está incomodando há muito tempo. Então, infecção urinária de repetição, um exame fundamental é a cistoscopia, porque vai ver na bexiga uma área mais vermelha, biopsia, e você vai ver o eosinófilo, mastose, são as células de alergia. Porque ela pode tomar antibiótico mais do que a vida toda. Se ela parar um dia, vai voltar a infecção. Não trata. Os alimentos são as causas mais comuns de alteração de mucosa, tanto gastrointestinal, para diarreia, obstipação, dor abdominal, flatulência, porque nós temos 7 metros de intestino. Aberto dá uma quadra de tênis. A absorção alimentar é enorme no nosso organismo e a gente se expõe com muita frequência. Então, isso ativa as mucosas e vai dar o que a paciente pode. No caso dela, o órgão-alvo é a urina, mas tem outros que é o pulmão. Isso é genético. Mas tem algum alimento que possa estar relacionado mais diretamente? Tem vários alimentos, aqueles que eu expliquei da alergia alimentar, os 3 mecanismos, tanto alguns alimentos em si, como os aditivos. Tem que fazer teste, porque não é receita de bolo. Okay. Não é quem tem infecção urinária vai ter alergia a isso, quem tem aqui... Precisa entendeu? fazer teste. Precisa. Aliás, gente, precisa levar a sério essa alergia, procurar um bom alergologista. Eu estou aqui com a doutora Maria Ângela Vigorito. O telefone dela é o 0 operadora 11 30 85 33 98 ou no 30 64 01 94. Cuide da sua saúde. A alergia bagunça o organismo. Organismo bagunçado atrai doença. E a gente precisa viver com saúde, com qualidade de vida. Então, vamos levar mais a sério. Infelizmente, a gente não pode passar a tarde toda aqui, que seria ótimo. A gente vai aprendendo um monte, mas eu te convido para voltar outras vezes para a gente falar mais sobre alergia e sobre outros processos que podem provocar doenças no nosso corpo, tá bom? Para ter uma vida melhor. Com certeza. Um beijo aqui. Obrigada por ter vindo. Parabéns. Prazer em recebê-la, viu? Bom, viu? Até a próxima. Até a próxima.